Fala pessoal, tudo bem? Valezinho Moreira aqui. E se você chegou nessa segunda aula do curso sobre fundos imobiliários, eu acredito que você decidiu por investir nesta modalidade de investimento que com certeza trará retornos mensais e que aumentará o teu poder aquisitivo, te levará à tão sonhada liberdade financeira. E na aula de hoje você irá aprender sobre os tipos de fundos imobiliários. E se você não assistiu a primeira aula, caiu de paraquedas aqui, vou deixar o card para que você, não sei se é desse lado ou desse lado, mas para que você consiga acompanhar a primeira aula sobre decidir se vale a pena investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários. Mas se você já veio da primeira aula, com certeza esta aula vai complementar sobre esse tipo de investimento que trará grandes benefícios para você. Agora, já que você conseguiu entender que fundos imobiliários é uma excelente estratégia de investimento, que tal agora conhecer os tipos de fundos imobiliários que você estará adquirindo para fazer parte da tua carteira de investimento? Fique calmo se ainda você não conseguiu criar a tua conta no Home Broker. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Nós vamos ter também uma aula bem interessante sobre como você poderá vender e comprar os teus fundos imobiliários da corretora que você adquiriu para ser a portadora dos teus investimentos. Então, vamos aprender sobre os tipos de fundos imobiliários nessa aula de hoje. Existe no mercado imobiliário um cara que eu considero o mais qualificado sobre esse assunto de fundos imobiliários, que é o professor Marcos Baroni. Esse cara, para mim, é referência no segmento de fundos imobiliários, é um especialista e ele tem uma frase bastante interessante que diz o seguinte: vai chegar um momento em que olharemos mais o portfólio, resultado histórico, do que ativos individualmente dentro dos próprios fundos. O que isso quer dizer? Vai chegar um momento em que, em vez de você olhar os tipos de ativos que aquele fundo tem, você vai olhar o resultado histórico que aquele fundo imobiliário tem trazido. Por mais que, dica de ouro para você que está entrando agora no investimento em renda variável, resultados passados não garantem resultados futuros. O fundo que você está estudando e pretende até investir teve excelentes retornos no passado, não é garantia que esses retornos irá acontecer ou permanecer no futuro. Então, isso tem que servir de alerta, mas, claro, tem que servir de parâmetro para saber se aquele fundo, se aquele gestor tem trazido bons resultados ao longo do tempo. Por mais que você irá aprender sobre os tipos de fundos imobiliários, não vai ser mais necessário, digamos aqui no médio e longo prazo, o tipo de ativo que aquele fundo tem, mas o histórico que aquele fundo tem trazido para os seus investidores. Guarde isso, mas sempre tendo esse pêndulo na tua mente que é: resultados passados não garantem resultados futuros. Hashtag fique a dica para você aí. Agora, vamos para o primeiro tipo de fundo imobiliário. Na verdade, não é nenhum tipo de fundo imobiliário, mas todos os fundos imobiliários eles terão duas características de gestão, que é a gestão ativa e a gestão passiva. E isso faz grande diferença para o tipo de fundo imobiliário que você está pretendendo adquirir para a tua carteira. Apesar que os fundos de gestão passiva, eles estão quase que se tornando, ou se tornará daqui a algum tempo, extintos, porque você vai aprender já já. Os fundos ativos, eles são aqueles fundos em que o gestor ele é livre para operar, claro que isso dentro das regras estabelecidas pelo fundo, mas o gestor ele tem liberdade de comprar e vender ativos, mas não se preocupe que não é por conta que o gestor ele tem essa liberdade de vender e de comprar ativos sem que até você tenha o consentimento, não quer dizer que ele vai tomar todas as medidas sem que você saiba absolutamente de nada. Um exemplo, digamos que o gestor comprou cotas ou comprou um determinado ativo esse mês e daqui a um mês ele compra outro ativo, vende o ativo que comprou e você não fica sabendo de praticamente nada do que está acontecendo. Não é assim que funciona. A gestão ativa, esse gestor ele tem a capacidade de fazer essas mudanças no portfólio sem que haja uma intervenção tanto do locatário quanto você também acionista desse fundo. Essa gestão ela tem se tornado muito atrativa para o mercado por conta da economia de tempo e oportunidade de negócios que podem ser alcançadas por conta dessa gestão ativa, ou seja, o gestor ele terá liberdade de decidir sobre o portfólio que você está colocando os teus trocados todo santo mês. Agora, a gestão passiva já é um pouco mais complicada. Eles nascem praticamente já engessados, já tem um contrato fixo que permanece inalterado e se o gestor precisar
e entender que necessita fazer algum tipo de alteração, ele precisa convocar uma assembleia. Você, cotista, precisa participar e decidir se apoiará ou não a decisão daquele gestor. Agora pense na morosidade que será sempre para um gestor ter que reunir uma assembleia, atingir o quórum necessário para tomar as decisões. Isso tem trazido para o mercado uma lentidão maior para a decisão tomada por esses gestores ou para estes fundos, para ser mais correto. Por esse motivo, eu particularmente tenho adotado na minha carteira somente fundos imobiliários com gestão ativa, porque o gestor ele terá o feeling sempre de manter os resultados e o meu portfólio sempre acima da média, diferente do gestor passivo que ele está literalmente atado a todas as decisões que até ele entende que pode ser positiva para o fundo, mas está atado à aprovação do conselho. Por isso, você precisa sempre, quando for decidir em qual fundo você vai investir, se ele é de gestão ativa ou se é de gestão passiva. Por esse motivo, você precisa, sempre que for investir em um fundo imobiliário, prestar atenção se esse fundo ele tem uma gestão ativa ou uma gestão passiva. Isso vai ser fundamental para a construção do teu portfólio. Vamos para os tipos de fundos propriamente ditos. Existem dois tipos de fundos imobiliários que eles são qualificados pela quantidade de ativos que ele tem. Um exemplo, nós temos fundos monoativos e fundos multiativos. É muito simples a compreensão desses dois tipos de fundos imobiliários. Fundo monoativo são aqueles fundos imobiliários em que eles têm somente um único ativo no seu portfólio. Existe uma vantagem e uma desvantagem sobre estes fundos imobiliários, que é semelhante àquela pessoa que tem um único imóvel disponível para geração de renda. O que fará com que, se este imóvel estiver vazio, literalmente não haverá receita. Por este motivo, os fundos monoativos eles estão se tornando escassos no mercado imobiliário, mas eles têm a capacidade, claro, tem que ser justo, de terem uma maior rentabilidade por conta deste alto nível de risco. Por mais que a volatilidade nos fundos imobiliários seja menor do que no mercado de ações, ainda assim o risco está aliançado com a capacidade de retorno. Os fundos monoativos, eu já tive um na minha carteira, ganhei muito dinheiro, mas eu tive que desfazer desse fundo porque o único inquilino deste fundo havia desocupado o imóvel, fazendo com que os rendimentos caíssem drasticamente e a valorização deste fundo também. Conselho: evite sempre fundos monoativos, a não ser que você tenha sangue no olho e queira investir sabendo dos riscos nesse tipo de ativo. E já os fundos monoativos é o contraponto ao fundo monoativo. Tem vários ativos disponíveis nesse fundo. Você não vai ter aquela dor de cabeça que o camarada que tem um fundo monoativo vai ter. Se o cara resolver desocupar aquele ativo, não há problema nenhum, porque existem mais outros trocentos ativos naquele fundo que estarão alugados e farão com que você ainda receba a sua recompensa todo santo mês, que é os teus proventos, os teus aluguéis devidos. Agora, é claro e evidente que, havendo a desocupação de um desses imóveis, o teu rendimento vai cair um pouco, mas jamais ocorrerá, isso é improvável, não vou dizer impossível, a desocupação de todos os ativos deste fundo, que isso é improvável de acontecer. Claro que, com tudo que pode acontecer, você ainda irá receber os teus proventos mensais, por conta que sempre haverá um ativo que estará com seu inquilino pagando mensalmente os seus aluguéis. Agora vamos para outras categorias de fundos imobiliários que você deve atentar se você deseja colocá-los no teu portfólio. E o primeiro e o mais conhecido e o mais interessante é o fundo de renda, ou mais conhecido como fundo de tijolo. O que são esses fundos imobiliários do tipo tijolo ou fundo de rendas? São todos os ativos tangíveis. Em outras palavras, shopping centers, lajes corporativas, salas comerciais, galpões logísticos são os ativos que compõem esse fundo de tijolo. Todos esses ativos tangíveis que você pode até, se você prestou atenção e tem aí anotado a primeira aula, você pode até conhecer esse imóvel se estiver próximo à região que você mora, ou até graças ao Google Maps você pode pegar o endereço daquele ativo, ver a fachada, ver fotos, ver detalhes técnicos daquele imóvel. Se tratando de fundo de tijolo, nós estamos falando de um imóvel tangível que eu posso ali conhecer,
ver pessoalmente, lembrando sempre, jamais poder usufruir. Os fundos de recebíveis, ou conhecido também, mas apelidados de fundo de papel. Calma, que esse tipo de fundo ele não é tão complicado de entender. Basta você ter em mente que os fundos de recebíveis, ou seja, o fundo de papel, ele procura trabalhar com dinheiro corrente, ou seja, dinheiro líquido. Como assim? Eu vou te explicar. Digamos que você tivesse aí um contrato de um imóvel e pelo tempo de contrato, esse inquilino irá te pagar um total de 100 mil reais durante todo o tempo de locação, mas você consegue antecipar esse valor. Eles irão trabalhar com CRI, ou chamado CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou certificado de recebível imobiliário. Isso vai fazer com que, em vez de você esperar o tempo que você tem de contrato para receber esses 100 mil reais, você consegue vender esse contrato para uma outra pessoa, talvez por 70 mil, 80 mil reais, e você pega esse valor presente, ou seja, o gestor pega esse valor presente e investe em outro ativo que seja. E isso faz com que você consiga ter uma valorização de sua cota, recebimentos maravilhosos, que são, diga-se de passagem, um dos fundos que mais tem a tendência de pagar bem mais. Agora, você pode até se perguntar, caramba, vale a pena investir em CRIs, já que eu dependo da estratégia do gestor? Será que isso vale a pena? Posso te falar por experiência que na minha carteira eu tenho fundos de papel que têm trazido excelentes retornos. Quero apenas te dizer que, por mais que seja interessantíssimos retornos que os fundos de papéis tragam, jamais deixem o teu investimento somente em um tipo de fundo. Uma das frases mais repetidas no mercado financeiro, que é: a diversificação é a mãe de todos os investidores. Você precisa sempre diversificar o teu investimento. Se você ainda não entendeu claramente como funciona um fundo de papel, não se preocupe, que esse curso vai abordar todos os tipos de fundos na prática para que você consiga entender e saber aplicar o teu dinheiro de forma consciente. Vamos para um segundo tipo de fundo imobiliário, que são os fundos híbridos. O que são os fundos híbridos? Talvez os fundos híbridos eles sejam o futuro do mercado financeiro para os fundos imobiliários. Ele tem a capacidade de juntar ativos diferentes. Por exemplo, se você compra uma cota de um fundo específico de galpões logísticos, aquele fundo só será destinado a comprar ativos ou aquele ativo específico de galpões logísticos. Agora, o fundo híbrido, não. Ele tem a capacidade de pegar ativos físicos, ou seja, de tijolos, de fundo de papel, colocá-los dentro de uma única estratégia de investimento. Então, em vez de você, um exemplo que eu tenho na minha carteira de investimento, ter fundos de papel e separadamente fundos de tijolo, eu posso ter um fundo que contém essas duas estratégias juntas em uma única cota que eu possa estar adquirindo. Se você assistiu à primeira aula desse curso, você com certeza já teve um conhecimento prévio sobre esse tipo de fundo, que são fundo de fundo, os queridinhos chamados FOFs. Não confundam os FOFs com fundo híbrido. Os FOFs funcionam da seguinte forma: digamos que você não quer se preocupar em procurar um fundo imobiliário, entender a sua estratégia de investimento, entender os ativos que eles estão investindo, se é um fundo ativo, se é um fundo passivo, se ele investe em tijolo, se ele investe em papel, se ele comprou CRI, se ele comprou LCI, enfim, você não quer se preocupar, não quer se dar o luxo de se preocupar com isso. Daí, os FOFs são a melhor estratégia para você. Por que, Valesi? Você vai simplesmente deixar isto ao encargo do gestor daquele fundo. Então, em vez de você comprar cotas de um fundo A, você está comprando uma cota de um fundo que ele está automaticamente comprando de 10, 15 até 20 cotas ou mais. Cara, eu não entendi nada. Vou ser mais claro. Em vez de você se preocupar em comprar uma única cota de um único ativo, você está comprando uma cota de um fundo que está comprando diversas cotas de diversos fundos imobiliários. Então você vai ter fundo de tijolo, você vai ter fundo de papel, você vai ter lajes corporativas, você vai ter salas comerciais, você vai ter até fundos imobiliários de cemitério. Pasmem, mas tem fundos imobiliários de cemitérios. Quem sabe eu não fale mais sobre esse tipo de fundo, que é bem interessante, que sempre vai ter uma rendinha também baseada nos nossos queridos que já se foram. A gente ganha dinheiro em cima das pessoas que morreram. Vamos lá, esse tipo de fundo imobiliário, literalmente ele estará pulverizando o seu investimento
E o bom de tudo isso é que você estará sempre prevenido se algum tipo de fundo imobiliário estiver tendo bastante prejuízo ou desvalorização no mercado. Fundos de fundos é uma excelente estratégia se você não quer determinar do seu tempo, seu esforço e seu estudo para conhecer o fundo que você está prestes a investir. E por último, nós temos os fundos de desenvolvimento. Esses fundos de desenvolvimento, eles parecem muito com o trabalho das incorporadoras. Eu posso falar isso com um pouco mais de autoridade pelos anos que eu atuei como corretor de imóveis, onde as incorporadoras, elas entendem um projeto, geram um projeto, desenvolvem um projeto, passam a vender esse projeto e a lucrar em cima desse projeto. Ou seja, as incorporadoras irão construir prédios, seja residenciais, sejam comerciais, e através desse investimento conseguir trazer retornos para você. Enquanto isso, Valesi, eu recebo alguma coisa? Sim, ele vai pegar os investimentos e passar a investir talvez em CRIs, LCIs, para que você tenha uma rentabilidade ali, mínima, mas tenha. Porém, a melhor rentabilidade vai acontecer quando esse fundo ele conseguir comprar algum empreendimento, desenvolver algum projeto e vender para que depois consiga obter os seus retornos. Estes são os tipos de fundos que você precisa pelo menos ter um nível básico de conhecimento para que você possa começar a investir de forma inteligente. Você vai se deparar com algumas siglas de alguns fundos imobiliários e de pronto você vai entender, aquele fundo é um fundo de tijolo, ele tem a gestão ativa, ele vai investir em imóveis tangíveis. Ou você vai ouvir falar de um fundo de papel e vai dizer, eu entendo que esse fundo ele investe em CRIs ou LCI. Eu entendo que ele não vai investir jamais em imóveis tangíveis porque a estratégia deles são papéis recebíveis imobiliários. Ok, você já está apto a passar para a próxima aula. Se até então você ainda ficou com dúvida, não deixe de mandar mensagem para mim, comentar aqui, porque estarei à disposição para te ajudar nesta modalidade de investimento que, como sempre tenho dito, e vou bater nessa tecla, direto, vai ser um investimento que vai te levar a uma liberdade financeira muito antes do que você possa imaginar. Então, te digo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações, faça isso se você sente que é interessante aprender mais um pouco sobre este tipo de investimento. E claro, não deixe de indicar esse vídeo para aquela pessoa que precisa também consertar a sua vida financeira e começar a investir. Não perca a próxima aula e se você não estiver preparado para investir, aguarde porque tem muita coisa boa para aprender. Falou, Deus te abençoe.